gente, aqui é o Nexus Cast, uma produção do Instituto Vale de Jaguaribe, junto com a Uni Jaguaribe. Eu sou o Kiko Oliveira e é um prazer mensurável estar com vocês hoje nesse dia, né? A gente vai tratar sobre um assunto muito importante, que é um assunto atual, que é sobre ansiedade. Eu trouxe essas duas pessoas maravilhosas para estar tratando hoje desse assunto, que é a professora Thay e Rômulo, né? Rômulo é estudante, né? Sim, estudante de psicologia. do oitavo semestre. Já está aí quase No finalmente, na portinha já para se formar. Então, já dou a honra para vocês entrarem nesse assunto que é importante. Eu vim hoje aqui para ser quase um ouvinte de vocês. Olá, né, a todos que nos assistem e escutam. É um prazer, né, estar aqui nesse programa. É uma realização da faculdade, né, do curso de psicologia também participando. E a ansiedade, ela é um dos temas da moda, né? A gente entende hoje que quem não está ansioso não vive no Brasil. Todo mundo que a gente conhece vai ter algum traço, vai ter alguma característica. E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de desmistificar, para a pessoa entender o que é um quadro ansioso, que é patogênico, né, que é patológico, que te causa adoecimento e que é algo normal, natural da sua vida. A ansiedade em si advém de várias situações, né? Eu particularmente, tenho momentos de ansiedade, de estar ansioso, não que seja um fator que eu tenho uma ansiedade de genes, né? Que existe essa possibilidade de ter isso, ou de fatores que possam acontecer, como o bullying também, que é uma situação que normalmente ali na infância a gente pode gerar esse transtorno, né? Mas e aí, o que vocês acham desse tema hoje em dia, da situação que vivemos hoje, da ansiedade com as redes sociais, com a escola, com a faculdade, né? Esses são temas que são adventos de várias situações com pessoas, né, que não vai fugir do que acontece diariamente. Querendo ou não, a ansiedade, de certo ponto, é um sintoma da modernidade. Porque é uma quantidade de informações que é jogada em cima da gente, coisas para a gente dar de conta, trabalho, faculdade, série, informação em redes sociais, que você tem que postar, não tem que postar, o que você tem que fazer, o que tem que dizer. Então você acaba sendo muito pressionado por todas essas coisas ao seu redor. E aí, querendo ou não, se você não souber lidar com elas, botar limites nelas, você acaba de fato ou adoecendo ou então gerando certos sintomas ansiosos. E é interessante porque a própria ansiedade, ela é um comportamento adaptativo, né? Por que a ansiedade ela perdura, né, na nossa espécie? Porque ela nos coloca no estado de alerta. Existe um perigo naquele ambiente que a gente não sabe identificar muito bem o que é, e que ele é algo que pode te causar um prejuízo físico, emocional. Então, teu corpo te prepara para 3 situações. Quando a gente se depara com algo que é gerador de ansiedade, eu posso ter uma resposta de fuga, de fugir daquela situação. Eu posso ter uma resposta de luta, então eu vou realmente combater de frente, ou eu posso ficar paralisado. Dependendo do teu histórico de vida, do teu processo de aprendizado, da forma que teu comportamento ele vai sendo modelado, a gente responde a esse perigo iminente de várias formas. A pessoa que adoece por ansiedade, ela costuma ter um comportamento de paralisar. Aquilo é tão adoecedor, é tão assustador que ela não sabe o que fazer e ela não tem repertório para lidar com a situação. Uma fobia social. Também, fobia, né, ela está dentro dos quadros da ansiedade, né? E aí qual é a grande questão? Nós sabemos, como o Rômulo falou, nós vivemos numa sociedade atual que é muito adoecedora. Como não adoecer, né, diante de tantas situações de incertezas, de inseguranças que a gente tem? Né, a gente somos bombardeados por informação o tempo todo, preocupações com o boleto, né, com o futuro. Essas preocupações aí. Né? Então, teu organismo entende que aquilo ali é uma situação de perigo. Como é que eu vou lidar com aquilo? Se eu não tenho uma garantia, se eu não consigo prever como é que vai ser o meu dia de amanhã. Não é palpável. A ansiedade é algo que não é palpável. Você sente primeiro para depois passar. É uma antecipação do que pode acontecer. E essa antecipação te paralisa.
e te adoece. Assim, a ansiedade, temos pessoas que são ansiosas, né? Isso é fato. Eu sou uma pessoa ansiosa, assim, eu fico pensando mil e uma coisas, assim, na minha cabeça vai passando que antecede o fator, né? Antecede o fato, na verdade, do que vai acontecer. Mas há um caminho entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade, né? E qual é essa diferença, assim? Pronto, a ansiedade, ela é um comportamento adaptativo. Ela existe para nos garantir uma sobrevivência. Se eu estou antecipando que uma situação pode dar errado, e se eu tenho um repertório, eu consigo antecipar o que pode dar errado e ir atrás de uma solução. Então, a ansiedade, ela vai trabalhar a meu favor. O que é que eu posso fazer para evitar uma situação que é ruim? Se eu tenho um problema de saúde, eu preciso procurar um médico para poder ter um tratamento. Agora, quando a ansiedade ela é patológica, ela vai paralisar o sujeito e ele não vai conseguir fazer nada. Como é que a gente sabe diferenciar? A minha ansiedade, ela me impulsiona para agir ou ela faz com que eu fique paralisado no tempo, sem ter nenhum tipo de comportamento e sofrendo sem agir? Mas tem alguns sinais de corpo, tem alguns sinais de hábitos que a gente pode identificar, por exemplo, da criança, o adolescente e o adulto, né? Eu acho que existem alguns sinais que são bem específicos, porque assim, tem ansiedade que eu estava até estudando antes de vir, se é por acaso você me estava conversando com vocês a respeito. Tem ansiedade, tem pessoas que desenvolvem com as fobias. Não se nasce com fobia, na verdade, se tem você consegue, no caso você é pressuposto a desenvolver, né? Por grande maioria das vezes. Se eu estiver errado, pode me cortar. Mas eu queria entender se tem sinais bem claros, assim, até para os pais que estão assistindo a gente, né? Porque a gente vive nesses dia a dia, eu como pai, eu fico preocupado, né? Se eu vou conseguir. Porque às vezes tá ali máscara, então a gente bota uma máscara, né, ali, com o pai. É interessante porque de todos os transtornos, né, mentais e emocionais que existem, a ansiedade ela é muito fisiológica. Então, geralmente a pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, ela vai primeiro procurar um cardiologista, um gastro, vai procurar um médico, porque aquele sentimento é tão ruim que ele tem certeza que ele está tendo um ataque cardíaco, que ele está com a gastrite nervosa. E aí o médico vai passar vários exames e vai falar, não, é só ansiedade. Por quê? Porque ela tem uma causa fisiológica, mas a realidade é o como que esse sujeito está lidando com as coisas que acontecem na vida dele. Nas crianças, a gente hoje em dia tem muitas crianças em crise de ansiedade, porque elas crescem dentro de uma tela, né, mexendo com tela de celular o tempo todo, não brincam, não interagem. Muitas vezes os adultos não têm tempo de qualidade com os filhos. A criança na escola ela está sendo cobrada de várias formas e a infância não é respeitada. Então, assim, a criança tem que brincar. Ciclo, né? Vai para a adolescência, na adolescência é o mesmo ciclo, né? A criança vai se fechando, né? Piorando. E você, Romulo, na faculdade? Diga aí. Não, eu já, da minha parte, eu também acho que eu por ser muito acelerado, de certo ponto, acabo também sofrendo um pouco de ansiedade. Mas aí, justamente, eu tento prestar atenção como eu me sinto durante essas situações e tento, não, realmente esse tipo de comportamento não é apropriado. Por que eu estou me sentindo desse jeito acelerado? Por que eu estou sentindo esse perigo iminente? Não tem porquê. Aí eu tento dar uma relaxada, uma acalmada. Porque depende da crise. A crise normalmente é um momento específico que você vai estar no seu ápice, você vai estar sem conseguir pensar direito. Mas depois ela diminui. Esse grau de ansiedade diminui e você consegue lidar com a situação. E a cobrança pra vocês, assim, tipo assim, você que é psicólogo, você que é estudante, a cobrança é maior, né? Você tem que ser sempre a pessoa que tá lá 100%, não pode estar com baixa estima, não pode estar assistindo nada. Na faculdade tem a mesma cobrança e você como profissional tem essa cobrança, vocês sentem? Assim, eu até na sala de aula eu brigo muito com os alunos, né? Dizendo que eu sou psicóloga enquanto eu tô sendo paga. Quando eu tô fora do meu ambiente de trabalho, eu sou um ser humano cheio de defeitos, né, e algumas qualidades. E na faculdade de psicologia, o que é que a gente vai aprendendo? Que tem uma frase que eu adoro, né, que é do Terence, que é nada do que é humano me é estranho. Então, todo comportamento, eu preciso compreender que aquilo ali não é uma coisa que é fora da realidade, não é uma coisa anormal.
é o que aquela pessoa se adaptou para se comportar daquela forma. Então, enquanto psicóloga, a gente tem, né, os momentos de estresse, de raiva. Só que quando a gente entra no ambiente de trabalho, e a gente precisa entender o porquê que aquilo me incomoda para não afetar o meu desempenho, né, e a minha relação com o cliente, em qualquer ambiente que eu esteja. Em casa. Em casa é o que a gente mais escuta, né? Não sei por que você é psicóloga. Em alguma situação você já passou assim? Já posso contar pra gente? Pai, mãe, quando você começa a fazer psicologia, por que você está agindo desse jeito? Você não pode falar desse jeito, você é psicóloga. Eu nem me formei ainda estou aqui estudando. E o bom é justamente essa visão que o pessoal tem da psicologia, que é justamente quase sacra, vamos dizer assim, que você é aquele ser que não pode, não tem uma raiva, você não pode se descontrolar, claro que eu posso. Você está me tratando mal porque... Pois é, o que talvez seja interessante, que, por exemplo, da minha parte como psicólogo, é tipo, opa, eu tenho tal comportamento, eu não consigo, que não é, sei lá, eu posso machucar os outros, por exemplo, ou desrespeitar os outros. Como é que eu posso fazer isso para eu continuar sentindo o que eu estou sentindo, não bloquear e também não prejudicar ninguém? Essa é a diferença entre, vamos dizer assim, uma pessoa que não tem terapia ou faz uma terapia. Só que é indicado pra gente que é psicólogo justamente fazer terapia para nossa bagagem não interferir para a resultado do cliente. E uma coisa que é muito interessante é porque a gente também, enquanto psicólogo, a gente tem que estar muito em contato com as nossas habilidades. Então, conhecer aquilo que me machuca, onde é que o calo aperta, né? Para eu evitar situações que podem ser danosas para o outro. Autodiagnóstico. Sim, e assim, esse processo de autoconhecimento ele é muito importante, porque evita que a gente tropece várias vezes no mesmo lugar. Eu preciso entender por que aquela situação me machuca, ou como é que eu posso lidar melhor para não sofrer tanto. Né, como a gente estava falando antes do programa, né? A vida é sofrimento. A gente acha que nós merecemos ser felizes, mas não. Eu também não isso que a gente estava conversando sobre não concordar, sobre essa tal felicidade absoluta, sabe? Porque, cara, você vem para essa vida, na minha concepção, como pessoa, você vem para sentir tudo que for possível e evoluir com isso. Na verdade, a substância da felicidade ela é uma continuidade, assim, você vai, em momentos tristes, vai lidando, é o lidar, né, com a situação. Então, acho que essa felicidade eu nunca botei na minha cabeça, porque eu já entendi. E aí, se você pauta a tua vida, eu tenho que ser feliz, só que você nunca vai conseguir, né? Tem algo no curso, nós temos as disciplinas de filosofia, antropologia, e aí vamos estudar os grandes filósofos, né? Temos, por exemplo, Schopenhauer, que ele é o filósofo que ele é do pessimismo, porque ele vai deixar muito claro que a vida é essa busca incessante por um objetivo que quando você conquista, perde o valor. E aí você vai atrás de um outro objetivo. É um ciclo, né? E aí, se você não entende isso, você passa a vida inteira insatisfeito e infeliz. Então, assim, na psicologia, o que é que a gente vai trabalhar muito com o nosso cliente? O que é que você busca? Que propósito você tem? E como é que você vai lidar com isso que te incomoda? A ansiedade, ela tem culpado? Tu acha que a ansiedade ela tem culpado? E às vezes a gente tem essa noção, por exemplo, como tem um ciclo de familiar, eu me coloco como pai, que eu tenho às vezes a necessidade de um sonho que eu não conquistei, foi pela frustração, aí eu coloco a responsabilidade no meu ciclo. Aí eu crio um ciclo vicioso, eu tô falando assim, eu na minha concepção, eu sou tipo ciclo vicioso de ansiedade. Eu fui ansioso, fui cobrado, não consegui, frustrei. Eu tive essa frustração. Aí eu falei, eu vou continuar essa frustração no próximo ciclo de vida, que será o próximo ciclo. Então, como a gente consegue barrar isso? Primeiro, respondendo a pergunta, a gente aprende desde o começo que não existe assim, uma causa específica. É tudo uma mistura de fatores, do fator biológico, do fator social e o próprio fator psicológico de cada um. Então, a mesma situação pode acontecer com uma pessoa, mas ela vai reagir de forma diferente. Alguns mais, outros menos, alguns de jeito patológico e outros não. Realmente é bem individual isso. Mas como lidar com isso é que é justamente a causa do autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, eu reajo assim, eu funciono desse jeito.
hoje eu tô ficando no meu limite. O que eu posso fazer para diminuir esse limite, para poder me acalmar mais? Aí cada um vai de tomar um banho quente, outro vai assistir um filme, outro vai ler, ou ainda só quer ficar no escuro e dormir. Vai funcionar, cada um vai encontrar seu jeito de se resolver. Né? Sim. E é interessante também porque a gente esquece que nós seres humanos, né, somos bichos sociais. Nós temos um fator gregário que é muito importante. Que o que é isso? Eu me reconheço pelo olhar do outro. Então, assim, eu entendo a pessoa que eu sou, que lugar eu tenho na sociedade, pelo grupo que eu estou inserida. Então, qual é o nosso primeiro grupo? Nós somos inseridos dentro de uma família. E a nossa família, né, ela tem uma transmissão geracional. O que é que os meus pais receberam dos meus avós que eu vou repassar para o meu filho? Se eu tive uma vida de violências, eu não vou ter um outro modelo. Eu vou repassar um sistema de violências. Se eu venho de uma família com muito afeto, eu vou repassar aquilo que eu recebi. Depois da vida familiar, para onde é que a criança vai? Para dentro de uma escola, que ela já vai estar dentro de um outro sistema, de regras, de hierarquias, de grupos. Ela vai entendendo quem que ela é naquele lugar, que papel social a criança ocupa. Ela vai descobrindo se ela é bonita, se ela é burra, se ela o que é. Depois chega a adolescência, e aí vem as tribos, e vem sexualidade, E o que foi lá no comparações. passado, A própria adolescência aqui por si só já é bem. Já é uma mistura de muita coisa, é a transformação na fase adulta, então já é uma fase muito complicada. Então, muitas dessas nuances dos adolescentes aparecem justamente entre eu não sei o que é que eu sou, não sei o que é que você, e a pessoa não sabe lidar com isso. Por isso que a adolescência é uma fase assim tão complicada. E é uma fase que é cobrada a escolha, né? Como não respeitar o tempo da escolha, eu acho isso tão errado. Você não poder, assim, ter essa... Eu falo assim, você pode escolher, mas a gente como pai, a gente tem que dar as opções de escolha, porque a gente já viveu mais. Só que a gente, mas na maioria das vezes a gente impõe. A gente não vai escolher essa pessoa, né? Eu acho também que, no meu caso, o que me dá mais ansiedade às vezes é pensar na frustração. Não na ansiedade em si, na frustração. Já chegou assim. Ou seja, já está antecipando algo que nem aconteceu ainda. Isso, na frustração. E para um aluno que você está no 8º Semestre. semestre, como foi para ti assim, para escolher o curso? Para entrar, né? No curso e houve ali aquela ansiedade, houve uma cobrança, Vamos lá. para lidar. Eu fazia administração, eu saí no último semestre. Quem me sequestrou foi justamente eu estava vendo psicologia do trabalho. Aqui mesmo? Aqui mesmo. A professora, eu conversando com a professora, me animava pela matéria, ela me sequestrou. Bora, foi psicologia. Vamos. Vamos. Nada. É porque eu já sabia que eu tinha um gosto por isso. Toda a mudança foi um ciclo, não foi assim do dia pra noite. Eu já estava em terapia, então meus desejos, minhas vontades estavam assim já mais explícitas, eu já conseguia saber o que eu queria realmente. Você fazia terapia no caso, você já Sim, inclusive é bem recomendado para todos, assim, todos os alunos que fazem psicologia irem para a terapia. E aqui na instituição? Temos. De graça. Aqui nós temos os serviços de psicologia aplicada, né, que são alunos estagiários, né, do 8º até o 10º semestre, que eles fazem o acompanhamento psicoterápico. Sessões de 50 minutos, né, de duração, que dura o semestre inteiro, né? Todo semestre a gente tem um acompanhamento. Então nós já temos pacientes no SPA que já estão com a gente há mais de um ano, né, em acompanhamento ininterrupto. E aí cada paciente é acompanhado por um estagiário que é supervisionado por uma professora, né? Então assim, a gente tem a certeza que o atendimento é de qualidade, tem uma orientação, né, para a população mesmo, tanto a população estudantil, né, do nosso centro universitário, docentes e população em geral do território. E nesse caso, a gente falou tanta coisa hoje aqui, né? A gente falou de várias coisas que são importantes, né? De família, de sociedade, mas o papel do psicólogo hoje, qual o papel do psicólogo hoje dentro dessa complexidade?
do fluxo da ansiedade, se isso é um tema que é mais, por exemplo, você faz atendimento, você faz atendimento fora? Sim, o clínico já tem 16 anos. Pronto. Aí, esse é um dos quadros mais específicos dos teus atendimentos? Hoje, assim, ansiedade e depressão sempre foram a carro-chefe, né, da clínica psicoterápica. Mas a gente percebe, né, enquanto profissional, que a partir da pandemia, né, os casos explodiram. Então, hoje já tem pesquisa, né, que está estudando de que forma o vírus, né, da Covid, ele realmente impacta, né, para engatilhar mecanismos de ansiedade, de depressão. A gente ainda é tudo muito novo, então está conhecendo, né, como é que funciona. Eu falando pra ti, né, lá fora sobre a pesquisa que eu estava vendo da OMS, né, sobre 1 bilhão de pessoas fazem, 31% já é sobre ansiedade, 28,9% é sobre depressão, de aumento depois da pandemia. E as pessoas que são mais atingidas são sobre o sexo, né, digamos, das mulheres. Sim. E é interessante, Kiko, porque durante muito tempo o psicólogo ele foi visto como médico para louco, né? E uma coisa que a gente costuma falar é que louco é quem não procura ajuda e sofre, né? Então o psicólogo ele está ali disponível para quê? Para auxiliar aquela pessoa a entender a causa daquele sofrimento e como que ela pode ter uma qualidade de vida, né? Eu passar a minha vida inteira passando mal, não conseguindo evoluir, não conseguindo atingir o meu potencial de vida, propósitos de vida, né? Por que eu não vou procurar uma ajuda especializada? E o psicólogo, ele não é um amigo, não é um vizinho. É um profissional que ele passou 5 anos da vida, né, no mínimo, dedicado para entender comportamento humano, entender causas, né, desses motivos para dar uma orientação adequada. Pronto, ansiedade, ela, assim, eu procuro um médico, eu quero saber da minha cura, né? Isso não é a verdade. Para quem tem ansiedade, eu acho assim, psicólogo para mim é pra vida toda. Eu acho que é tipo aquele amigo que você tá amigo entre aspas, que é um profissional que tem que me acompanhar em qualquer etapa. Mas tem esse tratamento específico, vai diminuindo, o paciente vai diminuindo às vezes, né? Esse autocontrole da ansiedade dele, como é que funciona, se vai para o psiquiatra, se necessário, ou algum estudo. Qual é o ciclo da pessoa com ansiedade? Primeiro, eu imagino que sim, dá sim para controlar essa ansiedade, às vezes até, a gente não pode dizer, a gente precisa até falar cura, mas pelo menos um controle e você ter uma vida saudável e convivendo com ela de um jeito saudável, né? Mas de um dia para o outro? Não. Necessita de um gasto de energia, você tem que mudar hábitos, tem que mudar alguma coisa na sua vida, porque se você não mudar nada vai mudar. Se você eu trabalho 12 horas por dia, será que isso é saudável? Será que isso te afeta ou não? Será que talvez diminuir para 10, talvez diminuir para 8? Vai depender de cada um. Eu posso, né, diminuir a quantidade de trabalho? Pois se não dá para modificar isso, será que tem outra opção que eu posso modificar? Não consigo dormir o suficiente, entendeu? A gente vai olha esses vários fatores que afetam. Sono, exercícios físicos, a própria refeição, modo de vida. Talvez nem seja trabalho bom, o que assim, seja gerador de ansiedade, talvez seja uma rede social. Então, será que não tem como a gente diminuir esse uso da rede? Criando estratégia. E como a gente vai criar? Realmente vão ser estratégias juntos com o cliente que a gente vai criar essas estratégias que possam ajudar ele. Mas aí, se essas estratégias não tiverem surtindo efeito, ou se esses sintomas forem muito pesados, aí realmente a gente vai ter que fazer, junto com o psiquiatra, a medicação. E uma coisa importante é compreender o seguinte: eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Então, a pessoa que vai para um processo de terapia, ela realmente precisa estar disposta a fazer mudança na própria vida, partindo, né, do princípio que ela tem que ser honesta com ela mesma. Então, como é que o psicólogo ele vai trabalhar? Ele vai colher o máximo de informações possíveis para entender a rotina e o cotidiano daquele cliente. Que situações ele evita, que situações ele sabe que está fazendo algo errado, mas que vai do mesmo jeito, né? Então, quando a gente compreende o background, né, o comportamento daquele cliente,
a gente consegue, junto a ele, fazer estratégias de mudança, né? O que a gente fala que é previsão e controle do comportamento. Se eu sei que eu tenho, digamos, uma tendência ao alcoolismo, eu vou para uma festa, o que é que eu posso fazer? Eu vou tomar todas e dar PT, ou eu vou estar num comportamento de prevenção de risco? Eu vou tomar 2 e vou proibir que me paguem bebida, né? Ou então eu vou ficar em casa e não vou sair para canto nenhum. A gente vai junto do nosso cliente entendendo o que é que está ao alcance dele, o que é que ele pode fazer e se ele tem ou não uma rede de apoio. E também o fator genético, nessas predisposições. Tem pessoas que adoecem e elas têm uma vida ótima e têm um quadro depressivo. Ou seja, ela não tem um motivo para estar deprimida. Mas aí quando a gente vai olhar para a carga genética, ela já tem quadros de depressão na família. Aquilo já é passado. E aí a gente também vai aliar mudanças de comportamento, ambiente e a psiquiatria. Que né? são as soluções mais evidentes. E uma coisa importante, Kiko, falar é o seguinte: se eu tenho um problema cardíaco, eu tomo um remédio. Se eu sou diabética, eu tomo insulina. Por que a pessoa que tem um quadro de um transtorno mental também não pode se medicar? Né, para ter qualidade de vida. Tendo um acompanhamento correto, Sim. todos os pré-requisitos, né? Porque às vezes a gente acredita que a pessoa falar a solução tá ali. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje nesse momento. A gente vai estar mais vezes aqui nesse quadro e é um prazer muito, é um prazer estar, né? E eu espero estar novamente com vocês aqui. A gente vai encerrar aqui nesse momento. Assim, obrigada, né, equipe Nexus pelo convite, né, é um prazer a gente estar aqui divulgando, né, a psicologia, tornando ela acessível, né, a psicologia não é uma coisa do outro mundo, o psicólogo ele é um ser humano, a diferença é que ele estudou para compreender, né, assim, o comportamento e para poder proporcionar, né, qualidade de vida a quem nos procura. Então, grata pelo convite. E agradecer também, né, justamente esse convite. E próxima vez que tiver psicologia ou cultura pop, pode chamar, que estamos dentro, que é nossa área mesmo. E justamente, a gente tenta trazer essa psicologia, que não é esse negócio muito complexo, aquele negócio no divã, como todo mundo imagina que tem filme, é aquela visão muito estereotipada do psicólogo. Mas não, a gente quer justamente trazer esse negócio, essa psicologia mais acessível a todo mundo, que não precisa de grandes mudanças. Às vezes, umas pequenas mudanças já resolvem, já fazem grande diferença. Então é isso, obrigado.